Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você esteja me assistindo. Mais um Dimensão Literal com Dom Batista. Galera, eu vou dar continuidade nesse vídeo às outras 5 dicas para você enfrentar esse processo de despersonalização e desrealização. Eu demorei um pouco para gravar esse vídeo complementando as outras dicas que eu citei no vídeo passado. Nesse vídeo eu vou falar, vou complementar com essas outras 5 dicas como você pode fazer para sair e enfrentar esse processo, né? Eu estou gravando aqui em zona rural. Vocês podem ouvir às vezes eu estou usando a iluminação aqui porque de dentro de casa fica escuro. Eu não estou com o LED para poder fornecer senão o vídeo fica com a imagem bastante prejudicada, galera. A câmera não tem iluminação própria, né? Aí a imagem fica bastante prejudicada. Eu tô usando a iluminação do dia natural aqui. O que importa é o conteúdo, né? Não a estética do vídeo. Mas enfim, galera, a primeira dica, no caso, sendo a 6ª dica, né? Complementando as outras dicas que eu forneci no vídeo passado, é evitar negatividade. O que seria isso, galera? Eu vou dar um exemplo muito didático e muito válido para vocês. Quando você está passando por esse processo, a primeira coisa que você tende a fazer era o que eu fiz, o que eu fazia, e essas pessoas me ajudaram bastante nesse processo, né? É procurar outras pessoas que estão passando por isso, ou procurar pessoas que passaram pela despersonalização e desrealização e já encontram-se, entre aspas, né, curadas desse processo. Isso não é doença, né? É uma comorbidade da ansiedade, do TAG, ou então de transtornos de pânico. Todo mundo já é sabido, já não vou me estender quanto a esse conceito aqui nesse vídeo, mas evitar negatividade seria, galera, um exemplo válido sobre isso. Quando eu estava passando por esse processo, teve muitas pessoas, digo hoje com total propriedade possível, que eu encontrei muitas pessoas tóxicas e encontrei ao mesmo tempo muitas pessoas irresponsáveis no que se diz a respeito de fornecer informações sobre a despersonalização e desrealização. Como eu já estava bastante assustado naquela época, enfrentando esse transtorno horrível, essas pessoas me forneceram informações como que eu teria que me conformar para o resto da vida quanto a isso. Cara, já são quase 2 horas da tarde, o galo tá cantando pra caramba aqui, galo preguiçoso pra caramba, cara. Eu pensava que galo só cantava às 5 horas da manhã. Essa é a prova aqui, né? Só para descontrair o vídeo aí. Galera, eu encontrei no desenvolver desse processo muitas pessoas negativas, diga-se de passagem, que simplesmente falavam para mim, já tá me incomodando já. Simplesmente falavam para mim que eu iria ficar com isso pro resto da vida, que eu tinha que me conformar com essa nova versão do meu eu, e isso não era verdade. Hoje eu estou livre desse processo. Tenho alguns eventos ainda de despersonalização e desrealização, não, de desrealização, cara, de despersonalização não, de desrealização às vezes durante a noite, quando eu tenho um dia bastante estressante, cansativo, preocupado. Eu sinto ainda a desrealização, mesmo que em baixa frequência, amena, durante a noite, mas passa, no outro dia eu já tô normal, né? Mas hoje, 24 horas por dia, eu não sinto isso mais. Como essas pessoas, outras pessoas também relatavam para mim que estavam vivendo com isso há 5 anos, há 10 anos, há 7 anos. De forma irresponsável, porque cada pessoa é uma pessoa, cada processo é um processo, cada organismo é um organismo, né? E hoje eu não tenho mais isso 24 horas por dia. Na maioria das vezes, na grande maioria,
Vai ter pessoas aqui que vão colocar abaixo nos comentários que estão com isso há 10 anos, 24 horas por dia, mas isso daí é um pequeno percentual, mínimo percentual, não é o que eu vejo ao longo desses 4 anos que eu conheço a DPIDR. Ao longo desses 4 anos, ressalto que, na grande maioria, as pessoas que desenvolveram a despersonalização e a desrealização, hoje, muitas pessoas não sentem isso 24 horas por dia, e muitas pessoas, as pessoas ainda que sentem isso, tem alguns fragmentos de algumas sensações que esse transtorno provoca. Essas pessoas sentem isso bastante ameno, não sentem isso da mesma forma que iniciou, com aqueles medos, com aquela alta ansiedade, alto pânico de ficar com isso para o resto da vida. Evitar negatividade é isso, galera. Vou dar um outro exemplo também. Não ficar falando disso, coisa que eu falei, coisa que eu fiz bastante, eu errei bastante nesse processo, não ficar falando com outras pessoas, com familiares, com primos, com tias, com amigos, com irmãos. É claro que a família é importante nesse processo, mas não ficar falando, detalhando isso com pessoas que não entendem isso, que as pessoas vão te dar conselhos errados, as pessoas vão te olhar de forma, não é para menos, elas não conhecem esse processo. Antes de desenvolver esse processo, você não conhecia isso. Isso é normal, inteiramente normal, essa sensação que as pessoas têm quando você... pessoas que desconhecem isso, que quando você fala que está passando por isso, as pessoas... Quando eu estava passando por isso, galera, tinha gente que até que achava que eu estava surtando, que eu estava ficando louco. Não falava isso explicitamente, mas pela linguagem corporal e por certas falas que a pessoa pronunciava, que a pessoa proferia, eu entendia que a pessoa ficava, cara, eu falei sobre o que eu estou passando, eu queria que a pessoa me entendesse, eu queria que um pouco de empatia da pessoa por conta disso que eu estou passando, e a pessoa tá achando que eu estou ficando louca. Isso é normal, tem pessoas que vão pensar que você tá ficando louco mesmo, entende? Não tem pra onde correr. Se as pessoas desconhecem isso, galera, não tem pra onde correr. Muitos amigos meus procuraram pesquisar para me ajudar. Não são todos que vão fazer isso, diga-se de passagem, são poucas pessoas que vão utilizar desse método para entender o que é que você tá passando. E você procurar apoio de pessoas que queiram de fato te ajudar, né? Procurar apoio do seu psiquiatra, do seu psicólogo, para assim você passar pelo mínimo sofrimento possível, que é enfrentar a despersonalização e a desrealização. Pessoal, vamos à 7ª dica, né? Referente à saída desse processo, que é ter cuidado. Cai muito naquilo que eu falei agora há pouco, né? É um complemento, na verdade, essa 7ª dica é um complemento da 6ª, que é ter cuidado com pessoas tóxicas, pessoas que vai te colocar para baixo nesse processo, que vai dizer para você que você vai ficar com isso durante 5, 10, 20 anos, como tem pessoas que enfrentaram isso, que na minha concepção é muito irresponsável você falar isso para uma pessoa, cara. A pessoa, você que passou por esse processo, você que está passando por esse processo já tem um tempo, uma pessoa que está desenvolvendo esse processo agora, nesse momento, você que já tem uma expertise, já tem uma certa consciência disso, já tem você não desenvolveu isso agora, já tem um certo tempo que você já está passando isso, você falar com a pessoa que você vai ficar, que a pessoa vai ficar com isso durante muito tempo, que a pessoa vai ter que se conformar com isso. Não é assim, galera. A gente tem que ter essa responsabilidade quanto a isso. Quando as pessoas com despersonalização e desrealização, elas me procuram, eu primeiramente falo que eu não vivencio mais o processo hoje. A primeira coisa que eu digo que é possível sim
sair da despersonalização e da desrealização, porque eu sou a prova viva que eu saí disso, como outras pessoas com quem eu converso, eu tenho uma amizade, saíram desse processo, né? Outras pessoas que me ajudaram ficaram um tempo com esse processo, dentro desse processo, 1, 2 anos, meses, até semanas com isso, e depois melhoraram, e depois saíram disso definitivamente, né? E você, simplesmente, a pessoa desenvolveu a despersonalização agora, e você jogar na caixa dos peitos da pessoa, que a pessoa vai viver com isso pro resto da vida. É muito irresponsável, galera, isso. E tem muita gente que faz isso, eu fico chateado. A gente tem que ter um pouco de empatia com as pessoas que estão enfrentando isso. Não é algo, é algo terrível, é um dos piores sintomas da ansiedade, né? Algo que, tipo, cara, você tá vivendo aqui, eu tô vendo tudo isso daqui. Quando eu tava passando pela despersonalização e desrealização, eu via a árvore aqui, pegava na folha, achava a folha estranha, parecendo que a folha não era real. Cara, é horrível passar por esse tipo de transtorno, e você tem que evitar essas pessoas. Você tá falando com uma pessoa que passou por isso, ou você está passando com uma pessoa, ou você está conversando com uma pessoa que está passando por isso, e a pessoa, você sente que essa conversa que você está tendo com a pessoa, ela tá te botando mais para baixo do que fazendo com que você evolua nisso daí, te ajudando. Corte o laço, galera. Corte o laço, porque eu não cortei o laço, eu ficava com isso no meu subconsciente, eu ficava pensando, quando eu conversava com uma pessoa que me falava isso, eu ficava pensando nessa merda aí o dia todo, e nisso daí eu ficava mais ansioso, não dormia bem, eu ficava com mais medo, ficava inconformado, quase tirei minha própria vida, porque eu pensei que eu não iria conseguir viver com isso, enfrentar isso, e só tende a piorar. O seu prognóstico vai ser ruim. Você não evitando contato com essas pessoas que são tóxicas nesse sentido, entendeu? Vamos para a próxima dica agora. 8ª dica, galera, é você se expor. Tá passando por isso? Tá difícil? Você não quer sair do seu quarto? Você tem medo de sair na rua? O medo que eu tinha quando eu tava passando por isso é do próprio transtorno. É do próprio transtorno, mas isso daí é tudo mentira. É o que o transtorno vai dizer pra você. Eu tinha medo de sair da rua, de ir pra algum lugar que eu conhecia, de ir pra algum lugar longe que eu tava habituado aí, e ter medo de voltar pra casa, me esquecer o caminho de casa. Passava essa pela minha cabeça. Você tem que se expor, galera. Você tem que se expor, pessoal. Tem que ir pra rua mesmo se sentindo mal. Você vai conversar com alguma pessoa e vai, com essa pessoa, vai, nesse sentido, se sentir mal. O que eu sentia bastante. Conversava com uma pessoa na rua e parecia que quando eu conversava com a pessoa, quando eu estava conversando com a pessoa, não era eu que estava conversando. Era algo incrível, algo horrível e ao mesmo tempo interessante nesse sentido. Tem que se expor, tem que conversar mesmo, ir pra rua, porque nisso daí o seu cérebro vai entender que isso não é uma ameaça. Você dentro de casa, esses pensamentos que vêm, tudo isso que você pensa, é o seu cérebro tentando colocar que é uma ameaça você sair pra rua, é uma ameaça... Cara, tem um mosquito me picando aqui. É uma ameaça você sair pra rua, é uma ameaça, vai ser uma ameaça você conversando com outras pessoas, e você, quando desenvolver isso, quando começar a novamente desenvolver esses laços sociais, sair, ir pra alguma praça que você frequentava, ir para algum eu não falo lugares lotados, porque quando a gente está passando por isso, shopping, show, eu ficava muito incomodado com isso. É aquela questão de fobia a muita diversidade de pessoas que a gente desenvolve quando a gente está passando por isso, e isso é normal. Mas eu tô falando aos poucos, sair na rua, frequentar lugares que você frequentava habitualmente, para você tentar
convencer seu cérebro que isso não é um perigo iminente, isso ansiedade, dentro disso daí vai baixar, vai começar a baixar e com certeza daqui a algum tempo você vai sair na rua, vai voltar a fazer tudo isso e você não vai se sentir tão mal quanto você se sente hoje passando por isso, entende? Galera, última dica diferente a isso é tentar fazer algo que você goste e que você se distraia. Antes da despersonalização e da desrealização, eu sempre toquei bateria, sempre gostei de me exercitar, sempre gostei de assistir séries. Isso pra mim era difícil fazer na despersonalização e desrealização, porque eu não tinha ânimo pra nada. Você fica um pouco depressivo dentro disso, desanimado, pelo simples fato, é óbvio, de você estar vendo todo mundo ao seu horizonte vivendo, namorando, curtindo, estudando, todo mundo, entre aspas, né, vivendo a vida sem problemas, ao seu ver. Todo mundo tem problema, independente da despersonalização e desrealização, todo mundo tem problema, passa por problemas. E a gente pensa que só a gente que está passando por isso, que a gente tem problema, só a gente que foi escolhido para ser o sofredor desse mundo. Era o que eu pensava e o que você deve pensar também. É normal você ter esse tipo de pensamento referente a isso, que é óbvio que é um inferno diário quando você vive esse processo de despersonalização e desrealização, né? Mas antes disso, eu tocava, eu ia para shopping, ia me divertir. Nunca fui de sair para ir para shows, baladas, algo do tipo que eu não gosto. Todo esse tipo de aglomeração, apesar de ser músico, eu gosto de tocar nesses ambientes, mas para me aglomerar nessas multidões eu não sou muito fã não. Mas se você é fã disso, saia para fazer isso. Eu vou chegar aqui, galera, um pouco aqui, cadeira para trás, por causa do sol que tá batendo tá me incomodando. Então o que acontece, galera? Antes da despersonalização e da desrealização, você fazia tudo isso. Hoje, por que não fazer? Hoje, por que não fazer tudo isso? Vai ser algo que, mesmo você se sentir... Galera, eu sei que vai ser difícil você fazer isso, mas assim, é possível porque eu fiz. Eu tava passando por isso e eu fiz. É possível e eu fiz. Você não vai se sentir bem de primeira você fazendo isso, mas vai ser algo que vai baixar sua ansiedade, você vai se distrair, você vai se desfocar disso, porque não adianta você ficar o tempo todo, o dia todo dentro de casa procurando, pesquisando sobre despersonalização e desrealização, pensando sobre isso, pensando como vai ser sua vida daqui pra frente, como é ficar pelo resto da vida com isso, que não é uma verdade, né? Tudo que a gente acredita nesse processo que a gente vai ficar para o resto da vida com esse tipo de transtorno não é uma realidade, não é uma verdade absoluta. E o que você tem que fazer é fazer aquelas coisas que te agradavam, que era fonte de entretenimento antes de você passar por isso, que vai te agregar bastante nisso daí, a se desfocar desse transtorno que é bastante prejudicial quando você fica trancafiado dentro de casa, simplesmente só pensando nele. Isso vira um looping infinito, um ciclo infinito que você não consegue sair. Galera, obrigado por mais um vídeo assistido desse canal. Eu espero que essas dicas de coração ajudem a todos vocês. Deixem comentários, vou tentar responder a todos. Ótimo tratamento para vocês, uma ótima semana, um ótimo final de semana. Espero que vocês daqui a algum tempo coloquem nos comentários que estão livres desse processo. Fiquem com Deus, até mais, valeu, fui, obrigado, fui, até mais.